Como é possível que o arquiteto das leis trabalhistas brasileiras, o homem que entregou o direito ao voto secreto e a jornada de 8 horas, seja, exatamente a mesma pessoa que forjou um banho de sangue comunista fantasma para justificar uma ditadura absoluta? Essa é a contradição, né? A contradição que meio que define o Estado brasileiro moderno. Porque a gente costuma olhar para a construção das nossas instituições como um processo super racional, um debate sereno de ideias, mas na realidade a estrutura que sustenta o Brasil hoje foi forjada num canteiro de obras extremamente violento, sabe? Onde o pragmatismo político importava muito, mas muito mais do que qualquer ideologia. Com certeza. E, bom, o epicentro dessa tempestade toda é Getúlio Vargas. O que as nossas fontes para a imersão de hoje mostram, e de forma muito clara, é que a ascensão dele ao poder em 1930 não teve nada de um levante democrático contra um sistema opressor. Não, de jeito nenhum. Foi, na verdade, o sintoma de um colapso financeiro completo. A República Velha simplesmente ficou sem dinheiro e sem desculpas, né? Exato. A gente precisa olhar para os mecanismos da época. A base de poder do Brasil até 30 era uma aliança oligárquica, principalmente entre São Paulo e Minas Gerais, a famosa política do café com leite. E a moeda de troca era, obviamente, o café. Que era o motor de tudo. Isso. Aí, quando a crise de 29 dizima a economia global, o preço do café vira pó. E o que acontece quando o motor financeiro de um sistema de clientelismo quebra? A lealdade política quebra junto, né? Não tem como sustentar. Perfeito. É exatamente isso. E tem aquele detalhe do assassinato do João Pessoa, porque ele era da chapa de oposição da Aliança Liberal e isso foi só a desculpa de relações públicas perfeita. Foi um crime passional. Sim, motivado por questões puramente locais lá na Paraíba. Pois é, mas que serviu como pretexto emocional, sabe, para justificar um golpe armado. Eles pegaram uma tragédia regional e embalaram como um grande martírio nacional. E funcionou muito bem, e a partir do momento em que o Vargas assume o que ele mesmo chamou de governo provisório, a primeira medida prática não é reformar o sistema, é implodir o sistema. Nossa, sim. Ele suprime o poder legislativo em absolutamente todos os níveis. Câmaras municipais, assembleias estaduais, o próprio Congresso Nacional. Fica tudo fechado por decreto. Certo, vamos desempacotar isso, porque fechar o legislativo não é só um ato de força bruta, é uma estratégia de asfixia, certo? Exatamente, uma asfixia política. Porque se você quer destruir as velhas oligarquias agrárias, você tira delas a única arena onde elas tinham voz oficial e imunidade. Mas o que vem a seguir nas nossas fontes é ainda mais drástico, que são os interventores estaduais. Esse é o verdadeiro ponto de ruptura. O Vargas destitui os governadores eleitos e nomeia interventores federais. E a grande maioria desses homens não eram políticos tradicionais, eram militares do movimento tenentista. Oficiais jovens, né? Isso, jovens radicalmente centralizadores e que, desprezavam completamente aquela política de acordos da velha aristocracia. Com exceção de Minas Gerais, que manteve o governador porque ajudou na Revolução, o resto do país sentiu peso. O que nos leva ao caso de São Paulo, que para mim é o ápice desse choque cultural. Eu fico imaginando, é como se o CEO de uma empresa fosse deposto de forma hostil e a filial mais lucrativa de repente recebesse um gerente de fora que nem conhece o negócio. Uma analogia perfeita. São Paulo, que estava acostumado a ditar as regras para o país inteiro, de repente é governado por um militar não paulista que governa por decretos. O atrito era meio que inevitável, né? Totalmente inevitável. O choque era entre a precisão militar que os tenentistas queriam impor e a velha rede de favores que os barões do café usavam para operar o Estado. A elite paulista exigia duas coisas inegociáveis: um interventor civil e nascido em São Paulo, e uma Assembleia Constituinte para devolver o país à legalidade. E a tensão só escala. Escala para as ruas e culmina na morte de 4 estudantes por tropas do governo. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. O famoso MMDC.
As iniciais deles viram a sigla do movimento que desencadeia a Revolução Constitucionalista de 32. Mas aqui tem um aspecto tático que as fontes revelam e que, olha, quebra um mito gigantesco. É verdade. Porque São Paulo não entrou nessa guerra em uma missão suicida achando que lutaria sozinho, certo? Eles tinham um plano. De forma alguma. A engenharia política de 32 dependia de uma aliança. Os paulistas tinham a promessa firme de apoio do Rio Grande do Sul e, de forma muito crucial, de Minas Gerais. Ah, o Arthur Bernardes. Ele mesmo, a grande liderança mineira. O Bernardes detestava a interferência dos tenentistas tanto quanto os paulistas, e ele prometeu marchar contra o Vargas. E é aí que o pragmatismo de Vargas entra em cena de forma letal. Ele não fica esperando ataque. Ele vai até os bastidores de Minas Gerais, fala com o governador que ainda era aliado dele e faz um acordo super silencioso. Um acordo de bastidor clássico. Sim, isso. Ele garante que os tenentistas não vão interferir em Minas e que a Constituinte vai sair. Então, quando as tropas paulistas sobem a Serra da Mantiqueira, esperando os abraços dos aliados mineiros... Eles encontram metralhadoras. Caramba. É uma traição gigantesca. É o isolamento tático perfeito, sabe? O Levante no Sul também é sufocado por um interventor leal ao Vargas, e São Paulo luta por 3 meses, uma guerra de trincheiras real, que esgota a economia do Estado e, no fim, perde militarmente. Nossa, e depois disso? Mas o que o Vargas faz logo após a rendição paulista é uma aula de contenção de danos. Ele sabia que não poderia governar um país com o seu motor econômico em ruínas e principalmente ressentido. Então ele ganha a guerra militar, mas cede às demandas de quem perdeu? Exatamente. Ele anistia os rebeldes, assume as gigantescas dívidas de guerra de São Paulo, nomeia um interventor civil paulista e convoca as eleições para Constituinte. Ele basicamente compra a paz. Mas olha, tem um detalhe nos nossos documentos sobre a economia desse período que me deixou perplexa. O lance do café. Sim, ao mesmo tempo que ele combate a oligarquia paulista na bala, ele cria um programa trilionário para comprar e queimar o café deles. Como isso faz sentido? Parece contraditório? Eu sei, mas é um mecanismo econômico brilhante baseado no controle de oferta. Pensa bem, se o governo simplesmente deixasse o mercado agir, a superprodução de café jogaria o preço a zero. E faliria o país inteiro, não só os barões. Exato. Então o Vargas compra o café excedente e queima montanhas dele para forçar a escassez do mercado internacional e segurar o preço. Só que o pulo do gato está na contrapartida. Ele proíbe categoricamente o plantio de novas mudas de café. Ah, entendi. Então ele entrega o dinheiro pela safra antiga, mas os fazendeiros não podem reinvestir na terra. Esse capital fica ocioso nas mãos deles. Isso mesmo. E, simultaneamente, o governo começa a manipular o câmbio, tornando a importação de produtos de consumo caríssima, mas facilitando a compra de máquinas industriais. Nossa, que jogada! Então essa é a origem da nossa industrialização reativa? Precisamente. A elite agrária, sem poder plantar café e com muito dinheiro na mão, olha para o mercado interno desabastecido de produtos importados e decide abrir fábricas. O capital das fazendas migra direto para as indústrias e o Brasil começa a produzir os próprios bens de consumo. Então o efeito colateral de salvar o café foi criar o parque industrial brasileiro. E isso muda a demografia do país completamente, né? Demais. Se você tem fábricas, você tem operários. E se você tem uma massa urbana crescendo, você precisa de novas regras. É isso que nos empurra para o segundo ato dessa nossa jornada, a Constituição de 34. E o texto dela não esconde as referências, né? Ela bebe direto na fonte da Constituição do México e da de Weimar, na Alemanha. O Estado abandona aquela postura de só observar e se torna o grande regulador da vida social. E isso responde a um pânico global. A gente tem que lembrar que a Revolução Russa tinha acontecido não muito tempo antes. O grande medo das elites ocidentais era a revolta do proletariado. A genialidade da equipe do Vargas ali foi entender isso. Entender que era melhor ceder antes, né? Exato. Entender que a melhor forma de impedir uma revolução operária era o próprio Estado entregar os direitos antes que os movimentos sindicais os tomassem à força. Uma cooptação total. Os famosos direitos de segunda geração. Salário mínimo, jornada de 8 horas, descanso remunerado, férias. E tem uma mudança drástica de paradigma também.
A propriedade privada agora precisava cumprir uma função social. Uhum. Mas, para quem nos ouve, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Onde as engrenagens do poder mudam de figura mesmo é na reforma eleitoral. Explica pra gente, o que foi exatamente o fim da degola? Ah, a degola era o apelido da Comissão de Verificação de Poderes da República Velha. A mecânica era muito simples e extremamente corrupta. Não importava quem recebia mais votos na urna. Espera, como assim não importava? É que, depois da eleição, essa comissão, que era formada pelos próprios políticos da situação no Congresso, revisava as atas. Se um candidato de oposição ganhasse, eles simplesmente invalidavam os votos dele sob qualquer pretexto burocrático inventado na hora. Nossa, então a comissão degolava o mandato da pessoa. O voto popular era apenas uma sugestão que os coronéis ignoravam se quisessem. Exatamente isso, uma sugestão. A Constituição de 34 destrói esse sistema ao criar a Justiça Eleitoral. Agora, quem valida a eleição é um juiz de direito, não um político rival. Um avanço imenso. E, aliado a isso, institui-se o voto secreto, tirando a arma da intimidação física das mãos dos chefes locais, o famoso voto de cabresto, e ainda consolida o voto feminino em âmbito nacional. Sim, alterando completamente a demografia do poder. Mas, como a gente está analisando todas as nuances, a gente tem que pontuar que tem uma linha miúda meio fascista nesse texto também. Eu vi isso nas fontes. O governo federal não apenas concentra a propriedade do subsolo e das quedas d'água. Que é a base para criar a Vale e a CSN depois, né? Isso, mas eles também criam os chamados deputados classistas. O que é isso na prática? É um mecanismo de controle corporativista direto. Uma parte do Congresso não era eleita pelo povo, mas indicada por sindicatos patronais e de trabalhadores que eram estritamente tutelados pelo Estado. É aquela visão de que a sociedade não é feita de indivíduos livres, mas de classes produtoras que devem operar sob a batuta de um líder forte. E aqui a história cobra o seu preço, né? Vocês que acompanham a gente devem lembrar que a Constituição copiou Weimar. Pois é, o Brasil importou a arquitetura, mas acabou importando a mesma doença que destruiu Weimar, a polarização extrema. O que é fascinante aqui é observar como entre 34 e 37, a vida política brasileira vira um campo de batalha ideológico que espelha perfeitamente a Europa antes da Segunda Guerra. A sociedade se dividiu em dois grandes blocos, certo? O bloco paramilitares mesmo. De um lado, a extrema-direita fascista, a Ação Integralista Brasileira, a AIB, fundada pelo Plínio Salgado. Isso. A mecânica deles era puramente importada do fascismo italiano. Eles usavam camisas verdes, tinham o sigma como símbolo matemático de soma das classes, adotaram a saudação indígena Anauê e operavam como milícias de rua mesmo, sob o lema Deus, Pátria e Família. E a oposição não ficava atrás no radicalismo de jeito nenhum. Do outro lado surge a Aliança Nacional Libertadora, a ANL. Inicialmente, as fontes dizem que era para ser uma frente ampla, antifascista. Tinham anarquistas, socialistas moderados, até padres da esquerda. Era bem diversa no começo. Mas quem assume o volante moral da organização é o Luiz Carlos Prestes. E a trajetória do Prestes explica muito sobre como a esquerda operava ali. Ele não era um comunista de leitura raiz no começo, ele era um militar frustrado que liderou a coluna Prestes, se exilou e foi ler Lenin. E o que transforma o Prestes é justamente o exílio. Quando ele se refugia na Bolívia e depois vai lá para Moscou, ele é treinado e patrocinado pela Comintern, a Internacional Comunista. A União Soviética viu um potencial enorme no Brasil. E aí ele volta? Sim, ele retorna clandestinamente em 34, acompanhado da espiã Olga Benário, para chefiar a ANL. Só que o objetivo real dele não era só fortalecer a democracia contra o fascismo. Era sequestrar ideologicamente a estrutura da ANL por dentro e usar a base para tentar uma revolução. Mas a estratégia dele parece um delírio tático quando a gente lê os documentos hoje. Em 35, confiante de que as massas iriam apoiar ele cegamente, ele lança aquele manifesto Todo o Poder à ANL, praticamente anunciando que ia derrubar o governo do nada. Foi um tiro no pé. E o Vargas, que já procurava qualquer pretexto para endurecer o regime, agradeceu a oportunidade, né?
Ele passa no Congresso a Lei de Segurança Nacional e coloca a ANL na ilegalidade no dia seguinte. E essa Lei de Segurança Nacional cria uma nova categoria de infração, o crime contra a ordem política. A partir dali, a subversão passa a ser combatida com leis de exceção. E o Prestes, vendo a organização fechada e, imagino eu, super pressionado por Moscou, comete o erro fatal. Sim, sem base popular ou civil, ele recorre ao que ele conhecia, o meio estritamente militar. É a Intentona Comunista de 35. Que foi um levante restrito a alguns quartéis no Rio de Janeiro, Recife e Natal. Foi militarmente muito amador e sufocado em questão de dias. Mas as consequências, nossa! A Intentona entregou para o Vargas o argumento irrefutável que ele precisava de que a democracia burguesa era fraca demais para lidar com a ameaça vermelha. O levante permitiu que o Estado ligasse a máquina de repressão na potência máxima. O Congresso declara estado de sítio e todos aqueles direitos básicos simplesmente evaporam. Para processar montanha de presos políticos, o Vargas cria o Tribunal de Segurança Nacional. Um tribunal focado apenas em crimes políticos, onde a presunção de inocência não existia e a defesa era uma mera formalidade cênica. E a polícia política, o DOPS, ganha a carta branca total, o que nos leva ao detalhe mais sombrio que as nossas fontes trazem dessa época. A captura do Prestes e da esposa dele, a Olga Benário. E o que a documentação mostra aqui é a burocracia do terror operando de forma gélida. É uma passagem pesadíssima da nossa história. A Olga estava grávida do Prestes e o governo brasileiro não apenas a deporta, eles a entregam diretamente para a Gestapo na Alemanha nazista. E a deportação da Olga, que era judia e comunista, para o regime de Hitler, é talvez a evidência mais nua e crua do alinhamento pragmático que o governo brasileiro tinha na época. Não havia nenhum pudor humanitário. Nenhum. O estado de exceção não tem ética. Ele tem objetivos operacionais. A Olga tragicamente acabaria sendo executada no campo de extermínio de Bernburg anos depois. E enquanto a esquerda era moída no Tribunal de Segurança, a direita integralista era poupada. Fazendo vista grossa. Exatamente. O governo permitia que os camisas verdes operassem livremente, porque eles faziam aquele trabalho sujo de intimidar opositores nas ruas de forma informal. Então, recapitulando para quem está acompanhando, a máquina estatal estava afiada e o país sob controle absoluto. Só havia um pequeno obstáculo matemático pela frente. A Constituição ditava que o mandato presidencial acabaria em 38. As eleições presidenciais estavam chegando, campanhas já estavam nas ruas. E aí, como é que um homem que concentrou tanto poder convence uma nação inteira a cancelar a própria eleição? E é aí que a ficção se torna a arma política mais perigosa de todas. Você fabrica um inimigo invisível, né? Se a Intentona de 35 mostrou que os comunistas tentaram um golpe de verdade, a inteligência do governo entendeu que o medo já estava plantado na psique da população. Faltava só acender o pavio de novo. É aí que surge o Plano Cohen. A maior fake news do século XX brasileiro pede-se a atenção de quem nos ouve agora. O que foi esse plano? Foi um documento supostamente interceptado da Internacional Comunista. As descrições ali eram feitas sob medida para aterrorizar a elite e a classe média cristã, sabe? O texto detalhava com requintes de crueldade como os comunistas iriam fuzilar líderes políticos, incendiar grandes igrejas, saquear propriedades e violentar as famílias. Nossa, e a grande revelação das nossas fontes é que o documento era totalmente falso, certo? Forjado. 100% forjado no Brasil, um capitão integralista, o Olímpio Mourão Filho, redigiu o texto como uma peça de ficção mesmo, uma simulação que eles faziam. Mas as cúpulas militares e o governo Vargas convenientemente pegaram aquilo e trataram como um risco real e iminente. E a divulgação disso é uma masterclass de manipulação de massas. O texto foi lido no programa de rádio governamental A Hora do Brasil. A gente precisa imaginar o impacto disso. Na década de 30, o rádio era a voz incontestável da verdade entrando na sala de estar das pessoas todo dia. Com certeza. Os jornais no dia seguinte estamparam as ameaças em letras garrafais. E o pânico moral engoliu qualquer debate que existisse sobre eleições. Ninguém queria votar mais, as pessoas queriam sobreviver. Então, o que tudo isso significa na prática, né?
O golpe de 10 de novembro de 37. Sem disparar um único tiro, a cavalaria da Polícia Militar simplesmente cerca o prédio do Congresso Nacional no Rio de Janeiro e fecha as portas. E pelo rádio, de novo rádio, o Vargas vai ao ar à noite e, com aquele tom sereno de quem está salvando a pátria, anuncia que a democracia representativa fracassou. Ele cancela as eleições, dissolve o legislativo e outorga, ele impõe uma nova Constituição. O Estado Novo começou. A infame Constituição Polaca, apelidada assim pela inspiração óbvia no regime autoritário da Polônia. E a estratégia maquiavélica dela é dar com uma mão e tirar com a outra, não é? Exatamente. Por um lado, ela manteve todos os direitos trabalhistas. E isso é crucial para entender a figura do Vargas. Ao manter os direitos sociais, ele preserva a imagem dele de pai dos pobres para as massas. Para o trabalhador médio, ele ainda estava no comando protegendo eles do patrão. E as nacionalizações econômicas continuaram. Sim, mas o pacto não escrito do Estado Novo era tipo, olha, eu garanto seu emprego e seu salário e em troca você me entrega toda a sua liberdade política e civil. E aumentou brutalmente a força repressiva. A Constituição Polaca aboliu imediatamente todos os partidos políticos, inclusive a própria ação integralista que tinha ajudado a criar o clima do golpe. Eles queimaram as bandeiras dos estados em praça pública para simbolizar o fim das autonomias. O nível de repressão jurídica era draconiano. Eles retiraram do cidadão ferramentas como a ação popular e o mandado de segurança. Explica isso pra gente. O fim do mandado de segurança significa o quê no dia a dia? Significa que, se o Estado prender você arbitrariamente, fechar o seu jornal ou confiscar os seus bens sem nenhum motivo legal, não tem mais nenhuma ferramenta na lei que obrigue um juiz a analisar o seu caso com urgência. O cidadão fica completamente refém da máquina do Estado. Mais do que isso. A nova carta torna o direito de greve um crime e institui a pena de morte para crimes políticos. O executivo, o legislativo e o judiciário viraram, na prática, uma pessoa só, o que é o resumo do nosso terceiro e último ato da Era Vargas. Um regime onde o Estado dá direitos sociais com uma mão e tira a liberdade absoluta com a outra. E se conectarmos tudo isso a um panorama maior, a gente vê que a Era Vargas não foi apenas um período isolado no tempo. Foi a fundação do Estado brasileiro moderno. Uma fundação construída sobre pragmatismo político pesado, sangue de opositores, leis trabalhistas pioneiras e muita manipulação midiática. A gente sempre reforça com quem acompanha o nosso mergulho nos documentos que o nosso compromisso com a imparcialidade exige olhar para esses fatos sem tomar partido. A gente olha tanto para as conquistas sociais quanto para os arrobos autoritários como reflexos de uma época de extremos absolutos. Ninguém aqui está endossando ditaduras ou violências. Nós estamos relatando como a história aconteceu, segundo as fontes. E a história aconteceu exatamente por causa desses mecanismos todos que a gente destrinchou. Os métodos de controle podem até mudar a tecnologia, mas a lógica do medo permanece inalterada. Perfeito. E é com isso em mente que eu deixo um pensamento provocativo final para nossa audiência refletir. Se lá na década de 30, operando apenas com papel impresso, boatos e um programa de rádio, o governo conseguiu usar o Plano Cohen para fazer uma nação inteira aplaudir o cancelamento da própria democracia da noite para o dia, quão vulneráveis estamos nós hoje? É uma ótima pergunta. Vivendo na era da informação instantânea, onde redes sociais e algoritmos entregam pânico sob medida nos nossos bolsos 24 horas por dia, até que ponto a gente estaria disposto a entregar nossas liberdades em troca da promessa de ordem e autoridade? Fica a reflexão. Muito obrigado a todos que nos acompanharam em mais essa análise profunda. Continuem questionando a história e até a próxima.